Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar-lhes uma história que poucos acreditam ser verdade. Uma história sobre mentiras, ambições e como uma única canção pode incendiar o mundo. Cheguem mais perto, encham suas canecas, porque o que vou narrar é sobre um dos meus, digamos, colegas de profissão. Um bardo chamado Lysander, o Língua de Prata. Ah, Lysander! Que sujeito! Cabelos dourados como o sol do meio-dia, olhos verdes como esmeraldas roubadas e uma língua tão afiada que podia cortar a verdade em 1000 pedaços e fazer dela uma sinfonia. Ele era talentoso, sim, mas também era ganancioso, vaidoso e, entre nós, completamente incapaz de manter a boca fechada quando o vinho subia à cabeça. Nossa história começa no reino de Valtória, terra de planícies douradas e castelos imponentes, governado pelo rei Alaric, o Justo, um homem sério, de barba grisalha e olhar severo, mas com um coração que batia pelo seu povo. Valtória era próspera, pacífica e, detalhe importante, estava em trégua com o reino vizinho de Dravenmoor, governado pelo jovem rei Teron, o ambicioso. Teron era tudo o que Alaric não era. Jovem, impetuoso, sedento por glória. Usava uma coroa de espinhos de ouro e tinha olhos que pareciam sempre calcular quantas moedas você valia. Dravenmoor era um reino de montanhas negras e fortalezas de ferro. E embora a trégua entre os dois reinos fosse antiga, todos sabiam que era frágil como vidro fino. Foi nesse cenário que Lysander decidiu fazer o que os bardos fazem de melhor, se meter onde não foi chamado. Tudo começou numa noite de outono, durante um grande banquete no Salão dos Estandartes, no castelo de Valtória. O rei Alaric havia convidado nobres de ambos os reinos para celebrar mais um ano de paz. As mesas transbordavam de comida, o vinho corria como rio na primavera, e Lysander, claro, estava lá, contratado para entreter os convidados. Ele tocou, cantou, encantou, mas como todo bom bardo problemático, ele bebeu demais. E então, em meio à fumaça de velas e ao burburinho de conversas, Lysander cometeu seu primeiro erro. Ele improvisou uma canção. Ah, o rei da montanha com coroa de espinhos, disse Justo, mas guarda seus vinhos. Enquanto o povo de Valtória dorme em paz, ele sonha com o ouro que nunca faz. A sala congelou. Os nobres de Dravenmoor olharam para os de Valtória. Os guardas tensionaram as mãos nas armas, e o embaixador de Teron, um homem esguio chamado Corvus, o Corvo, estreitou os olhos como lâminas. Lysander, percebendo a merda que havia feito, riu nervoso e tentou consertar. Ah, é apenas uma piada, meus senhores. Uma brincadeira inocente. Eu também tenho uma sobre o rei Alaric se... Silêncio. A voz de Corvus cortou o ar como um açoite. Essa piada será levada ao meu rei, e tenho certeza de que ele não achará graça. E assim, meus amigos, foi plantada a primeira semente da guerra. Mas Lysander, sendo Lysander, não parou por aí. 2 dias depois, fugindo da ira dos nobres de Dravenmoor, ele cruzou as montanhas e chegou ao reino vizinho. Lá, tentou se redimir, oferecendo seus serviços ao rei Teron. E o que esse imbecil fez? Inventou outra canção, desta vez ridicularizando o rei Alaric. O velho de Valtória, curvado e lento, disse sábio, mas é só lamento. Enquanto Teron brilha como o sol ao nascer, Alaric se arrasta, pronto para morrer. Teron adorou. Riu alto, bateu palmas e recompensou Lysander com ouro. Mas... ah, meus queridos ouvintes, as palavras têm asas. E essa canção voou de volta para Valtória mais rápido que um corvo mensageiro. O rei Alaric ficou furioso. Convocou seu conselho de guerra. Exigiu explicações de Dravenmoor. E Teron, provocado, respondeu com zombaria. Disse que se Alaric não aguentava uma piada, talvez fosse hora de abdicar do trono. As tensões escalaram, fronteiras foram fechadas, soldados mobilizados, e tudo por causa de um bardo bêbado e suas malditas canções.
Mas aqui está o pior, meus amigos. Lysander não parou. Ele continuou circulando entre os dois reinos, inventando histórias, exagerando insultos, colocando palavras na boca de reis que nunca as disseram. Ele mentiu dizendo que Alaric chamou Teron de tirano infantil. Mentiu dizendo que Teron jurou conquistar Valtória antes do inverno. E o mais engraçado? Lysander não fazia isso por malícia. Não. Ele fazia porque era um idiota que adorava a atenção. Cada vez que contava uma história mais absurda, mais moedas ganhava, mais aplausos, mais vinho. Até que, numa manhã nebulosa de inverno, os tambores de guerra começaram a soar. Os exércitos de Dravenmoor marcharam para a fronteira. Os de Valtória responderam. E no meio disso tudo, Lysander finalmente percebeu o que havia feito. Dizem que ele foi visto naquela noite bêbado numa taverna da fronteira, chorando sobre sua taça de vinho. Dizia entre soluços, eu só queria contar uma boa história. E assim, meus caros aventureiros, começou a Guerra dos Dois Reinos. Uma guerra que mancharia os campos de vermelho, que faria viúvas e órfãos, e que tudo começou com as mentiras de um bardo. Mas não pensem que a história termina aqui. Oh, não. Porque em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Alguém, ou algo, percebeu o que Lysander havia feito e decidiu usar o bardo mentiroso para seus próprios propósitos sombrios. Espero que tenham aproveitado para encher suas canecas, porque agora a história fica ainda mais interessante. Onde paramos mesmo? Ah, sim! Lysander, o idiota do Língua de Prata, havia acabado de iniciar uma guerra entre dois reinos poderosos. E ele? Bem, ele estava escondido numa taverna de má reputação, tentando se fazer invisível. Mas o destino, meus amigos, tem um senso de humor cruel. 3 dias após o início das marchas militares, Lysander acordou com uma ressaca monumental e um visitante inesperado em seu quarto esfarrapado de estalagem. Um homem? Não. Uma presença, encapuzada, sentada na única cadeira do cômodo, imóvel como uma estátua. Quem é você? Lysander cambaleou para trás, quase tropeçando na própria cama. Alguém que reconhece talento quando vê. A voz era suave, quase hipnótica. Você iniciou uma guerra com palavras, bardo. Poucos possuem tal dom. Eu não quis. Não importa o que você quis. O encapuzado se levantou, revelando apenas o brilho de olhos dourados sob o capuz. O que importa é o que você fará agora. E foi assim que Lysander conheceu Malacar, o sussurrante. Um feiticeiro das sombras, servo de forças antigas que se alimentavam de caos e conflito. Malacar tinha planos para aquela guerra. Planos que precisavam de alguém capaz de manipular reis e nobres com palavras. Alguém como Lysander. Você trabalhará para mim, disse Malacar, sem margem para discussão. Continuará suas canções, suas histórias, mas agora cada palavra que disser será guiada por mim. E em troca, eu garanto que você sairá vivo desta guerra. Lysander quis recusar, quis correr, mas quando Malacar ergueu uma mão e as sombras no quarto ganharam vida, enrolando-se como serpentes ao redor de seu pescoço, o bardo entendeu que não tinha escolha. Ótimo! Malacar sorriu, embora Lysander não conseguisse ver seu rosto. Começamos hoje. Há uma caravana partindo para o acampamento de Valtória. Você estará nela. E assim, meus amigos, Lysander se tornou um peão em um jogo muito maior. Enquanto isso, nos campos de batalha, a guerra já mostrava suas garras. O primeiro confronto aconteceu nas planícies de Ferro, uma vasta extensão de terra entre as fronteiras dos dois reinos. As forças de Valtória, comandadas pelo experiente general Roderick, o Leão Cinzento, formaram suas linhas de defesa. Escudos erguidos, lanças apontadas, estandartes tremulando ao vento. Do outro lado, as tropas de Dravenmoor avançavam como uma tempestade de aço, lideradas pela temível comandante Serafine, a Lâmina Sangrenta, uma guerreira feroz, de cabelos negros trançados
e uma cicatriz que cortava seu rosto do olho direito até a mandíbula. Diziam que ela nunca havia perdido uma batalha. O primeiro choque foi brutal. Lanças quebraram, escudos estilhaçaram. O grito de guerra de Dravenmor ecoou pelas planícies. Pela glória de Teron, pela conquista. E Valtória respondeu, pela justiça de Alaric, pela defesa. Sangue manchou a terra. Homens caíram, e em ambos os lados soldados se perguntavam por que estavam lutando afinal. Mas ordens eram ordens, e a guerra continuava. De volta ao acampamento de Valtória, Lysander chegou disfarçado como um trovador itinerante. Seu trabalho era simples, ou pelo menos era o que Malacar dizia. Ele deveria circular entre os soldados, contar histórias, cantar canções, mas sempre com um propósito: alimentar o ódio contra Dravenmor. Ouçam, bravos guerreiros! Lysander tocou seu alaúde perto de uma fogueira cercada por soldados cansados. Deixem-me contar sobre o rei Teron e sua sede insaciável por poder. Ele inventava atrocidades, dizia que Teron queimava aldeias por diversão, que ele planejava escravizar todo o povo de Valtória, que chamava os soldados de Alaric de covardes e vermes. Os soldados ouviam, murmuravam, e o ódio crescia, mas Lysander não estava sozinho nesse jogo sujo. Em Dravenmor, outro bardo havia aparecido. Isolde, a rouxinol negro, uma mulher de beleza sombria e voz melodiosa que contava histórias igualmente venenosas sobre o rei Alaric. Ele é um tirano senil, ela sussurrava aos soldados de Teron. Quer roubar as riquezas de Dravenmor para sustentar seu reino decadente. Ele os vê como gado para o abate. Malacar tinha seus peões em ambos os lados. E a guerra que Lysander havia iniciado por estupidez, agora era alimentada por design. Uma noite, após uma performance particularmente bem-sucedida, Lysander foi abordado por um jovem soldado. Um rapaz de olhos cansados, não mais que 20 anos, segurando um medalhão com o retrato de uma moça. Bardo, ele disse, a voz trêmula. Você acha que essa guerra tem sentido? Lysander congelou. Ele abriu a boca para responder com as palavras ensaiadas de Malachar. Mas então olhou para aquele jovem. Alguém que talvez não voltasse para casa. Alguém que morreria por causa das mentiras que ele havia espalhado. E pela primeira vez, Lysander sentiu algo que não sentia há muito tempo. Culpa. Ele hesitou. Eu acho que todas as guerras são tragédias, rapaz. Mas às vezes temos que lutar pelo que acreditamos. O jovem assentiu, com lágrimas nos olhos, e se afastou. Naquela noite, Lysander não conseguiu dormir. As palavras de Malacar ecoavam em sua mente, mas também os rostos dos soldados. Os homens e mulheres que morreriam por causa dele. Ele estava preso, um prisioneiro de suas próprias mentiras. Enquanto isso, nos salões reais, os reis também sofriam. O rei Alaric, sentado em seu trono de carvalho, olhava para os relatórios de batalha com pesar. Ele nunca quis essa guerra. Mas agora, com seu reino sob ataque, ele não tinha escolha senão defender seu povo. Roderick, ele chamou seu general. Há alguma chance de paz? Nenhuma, meu senhor. O leão cinzento curvou a cabeça. Teron exige nossa rendição. E nós não podemos aceitar. Se do outro lado das montanhas, o rei Teron caminhava inquieto em seu salão de guerra, ele também não queria essa guerra, não dessa forma. Mas seu orgulho havia sido ferido. E agora, pressionado por seus conselheiros mais radicais, ele não via saída. Serafim, ele disse à sua comandante, termine isso rápido. Quanto mais durar, mais sangue será derramado. Como desejar, meu rei. E assim, ambos os reinos mergulhavam mais fundo no abismo. Mas enquanto a guerra escalava, algo estava prestes a mudar. Porque nas sombras, além do alcance de Lysander e dos reis, Malacar sorria. Seu plano estava funcionando perfeitamente. O caos crescia, e com ele o poder das forças antigas que ele servia.
Mas havia algo que nem mesmo Malacar previra. Havia alguém observando. Alguém que conhecia a verdade por trás das mentiras. Alguém que estava prestes a entrar no jogo. E quando essa pessoa revelasse sua mão, bem, a guerra tomaria um rumo que ninguém esperava. Por ora, lembrem-se, em toda guerra há marionetes e mestres. E às vezes, as marionetes percebem suas correntes. Voltem, voltem, meus caros ouvintes. A noite ainda é jovem, e a história está apenas começando a revelar seus segredos mais sombrios. Peguem suas canecas, ajustem-se em suas cadeiras, porque agora as coisas ficam realmente interessantes. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro confronto nas planícies de ferro. A guerra se espalhava como praga. Vilas queimadas, campos devastados. E a cada dia, mais corvos negros sobrevoavam os campos de batalha, aguardando seu festim macabro. Lysander continuava seu trabalho sujo, circulando pelos acampamentos de Valtória, contando suas histórias venenosas. Mas algo havia mudado nele. Suas palavras ainda eram afiadas, mas sua voz carregava um peso, um arrependimento que ele tentava afogar em vinho todas as noites. E foi numa dessas noites, quando Lysander cambaleava de volta para sua tenda após mais uma performance, que ele a viu. Uma figura encapuzada parada na entrada do acampamento. Não era Malacar, isso ele tinha certeza. A silhueta era menor, mais delicada. E havia algo diferente no ar ao redor dela. Não a podridão das sombras de Malacar, mas algo puro, quase celestial. A figura acenou para ele, e então desapareceu entre as árvores. Lysander, contra todo o seu instinto de sobrevivência, a seguiu. Ele adentrou a floresta que cercava o acampamento, tropeçando em raízes e pedras. A lua cheia iluminava o caminho, mas as sombras das árvores pareciam vivas, dançando ao seu redor. Finalmente, ele chegou a uma clareira, e lá, sentada sobre uma pedra coberta de musgo, estava ela. Uma mulher jovem, talvez de 25 anos, com cabelos prateados que brilhavam como luz de lua. Seus olhos eram de um azul profundo, quase luminoso. Ela usava uma túnica simples, branca como neve, e carregava um cajado de madeira entalhada com runas antigas. Lysander, ela disse, sua voz suave como melodia. O bardo que iniciou uma guerra. Ele engoliu seco. Quem é você? Meu nome é Elara. Sou uma sacerdotisa da Ordem da Luz Eternal, e estou aqui para oferecer-lhe uma escolha. Uma escolha? Lysander riu amargamente. Não tenho escolhas. Sou prisioneiro de um feiticeiro das sombras que me matará se eu desobedecer. Eu sei. Elara se levantou, caminhando até ele. Conheço Malacar. Conheço seus mestres. E sei que ele está usando esta guerra para invocar algo terrível. Lysander sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Invocar? Invocar o quê? Elara respirou fundo. Você já ouviu falar dos primordiais do caos? Claro que ele havia ouvido. Eram lendas antigas, histórias contadas para assustar crianças. Entidades de puro caos e destruição, aprisionadas no alvorecer do mundo pelos próprios deuses. Mas eram apenas histórias. Certo? Eles são reais, Elara continuou, como se lesse seus pensamentos. E Malacar serve a um deles, Shitor, o devorador de esperanças. A cada alma que morre nesta guerra, a cada coração partido, o selo que o aprisiona enfraquece. Quando o selo se romper, o mundo acaba, Lysander completou, a voz rouca. Não necessariamente. Elara colocou uma mão no ombro dele. Você pode impedir isso. Eu? Lysander deu um passo para trás. Eu sou o idiota que causou tudo isso. Como posso? Porque você causou isso. Elara o interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Suas palavras iniciaram esta guerra. E palavras também podem encerrá-la. Ela estendeu algo para ele, um pergaminho selado com cera dourada, marcado com o símbolo de uma chama eterna. Este é um edito de paz, assinado secretamente pelos conselheiros mais sábios de ambos os reinos,
Homens e mulheres que perceberam que esta guerra não faz sentido. Se você conseguir levar isso aos reis, há uma chance. Lysander olhou para o pergaminho como se fosse uma serpente venenosa. Eles nunca me ouvirão, sou apenas um bardo. Você é o bardo que eles ouviram, o que plantou as sementes do ódio. Se aparecer diante deles com a verdade, eles terão que escutar. E Malachar, ele me matará. Deixe Malachar comigo. Elara sorriu, e pela primeira vez, Lysander viu um brilho de poder divino ao redor dela. Eu não vim sozinha. A ordem está mobilizada, mas precisamos que você faça a sua parte. Lysander segurou o pergaminho com mãos trêmulas. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo além de medo e culpa. Esperança. O que devo fazer? O plano de Elara era audacioso. Suicida até. Lysander deveria desertar do acampamento de Valtória e cruzar as linhas inimigas até chegar ao acampamento de Dravenmoor. Lá, ele procuraria por Isolde, a Rouxinol Negro, a outra barda de Malachar. Se conseguisse convencê-la da verdade, eles poderiam juntos levar o édito aos dois reis simultaneamente. E se ela não acreditar em mim? Lysander perguntou. Então você improvisará. Elara sorriu de leve. Você é bardo, não é? Mentir é sua especialidade. Ei, eu... Lysander parou, percebendo que ela estava certa. Touché. Na manhã seguinte, Lysander fugiu. Deixou sua tenda vazia, seu alaúde, seu bem mais precioso, como distração, e escapou durante a troca de guardas. Ele cruzou o campo de batalha à noite, rastejando entre os mortos e feridos, o coração martelando no peito. Ele quase foi pego 3 vezes. Uma sentinela quase o viu. Uma patrulha passou a metros dele. E em certo momento, ele tropeçou em algo macio. O corpo de um jovem soldado, não mais que um garoto com um medalhão apertado em suas mãos frias. Lysander reconheceu o medalhão. Era o jovem que havia lhe perguntado se a guerra fazia sentido. Ele estava morto. Lysander fechou os olhos, engolindo o nó na garganta, e continuou. Quando finalmente chegou ao acampamento de Dravenmoor, exausto e coberto de lama, ele foi imediatamente capturado. Guardas o arrastaram até uma tenda de interrogatório, onde foi jogado no chão. Um espião de Valtória, um dos guardas cuspiu. Devíamos matá-lo agora. Esperem! Lysander ergueu as mãos. Eu preciso falar com Isolde, a Rouxinol Negro. É urgente! Os guardas trocaram olhares. E então, para surpresa de Lysander, um deles saiu. Minutos depois, ela entrou. Isolde, a Rouxinol Negro, era ainda mais impressionante de perto, alta, de pele pálida e olhos negros como carvão. Ela o estudou com uma expressão indecifrável. Lysander, o língua de prata. Sua voz era como veludo escuro. O bardo que iniciou tudo isso. O que diabos você está fazendo aqui? Eu vim. Lysander respirou fundo. Eu vim dizer a verdade. E ele contou. Contou tudo. Sobre Malachar, sobre Elara, sobre os primordiais do caos, sobre o edito de paz escondido em sua túnica. Isolde o ouviu em silêncio. E quando ele terminou, ela fez algo que ele não esperava. Ela riu. Não era uma risada de zombaria, era uma risada de alívio, quase histérica. Eu sabia, ela disse, limpando os olhos. Eu sabia que havia algo errado. Malachar me procurou também. Me fez as mesmas ameaças. Ela parou, a voz quebrando. Eu também carrego o sangue dessas pessoas em minhas mãos. Lysander se levantou devagar. Então, você me ajudará? Isolde olhou para ele por um longo momento e então assentiu. Sim, mas será melhor que seu plano funcione, língua de prata. Porque se não funcionar, nós dois morreremos. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, a tenda explodiu em sombras. Malachar havia descoberto. E ele não estava feliz. Meus amigos, as coisas acabam de ficar muito, muito perigosas. 2 bardos, um edito de paz e um feiticeiro das sombras furioso. O que poderia dar errado? As sombras explodiram como serpentes vivas, rasgando a lona da tenda.
Lisander e Isolde foram arremessados contra o chão, o ar arrancado de seus pulmões. E então ele surgiu, Malacar, o sussurrante, mas agora sem disfarces. Seu capuz havia caído, revelando um rosto pálido, quase cadavérico, com veias negras pulsando sob a pele. Seus olhos brilhavam em dourado maligno, e ao redor dele as sombras se contorciam como se fossem extensões de seu próprio corpo. Traidores! Sua voz ecoou, multiplicada, como se 1000 vozes falassem em uníssono. Vocês realmente acharam que poderiam me enganar? Lisander tentou se levantar, mas as sombras o prenderam. Malacar, escute, você está destruindo? Destruindo? Malacar riu, um som gelado que fez o sangue de Lisander congelar. Eu estou criando, idiota. Cada morte, cada lágrima, cada gota de sangue derramado alimenta meu mestre. E quando Gitor despertar, este mundo patético finalmente será refeito em puro caos. Isolde cuspiu sangue. Você é louco. Não, sou visionário. Malacar ergueu uma mão e as sombras apertaram ao redor dos pescoços dos 2 bardos. Mas vocês são apenas peças quebradas, descartáveis. Lisander sentiu a consciência escapar. Seus pulmões queimavam, visão escurecendo. Era assim que terminava? Estrangulado por suas próprias mentiras? Então, uma explosão de luz. Elara surgiu através das sombras, seu cajado brilhando como um pequeno sol. As trevas recuaram, chiando como carne em brasa. Malachar gritou, protegendo os olhos. Afaste-se deles! Elara comandou, sua voz reverberando com poder divino. Ah, a santinha da luz eternal! Malachar sorriu, mostrando dentes enegrecidos. Vocês chegaram tarde demais. O ritual já começou. Sinta. E Lisander sentiu um tremor no solo, um pulso sombrio no ar. Algo antigo, algo horrível, estava acordando. Os reis continuam lutando, Malachar continuou. Neste exato momento, estão se preparando para a batalha final. Quando se encontrarem no campo das lamentações amanhã ao amanhecer, milhares morrerão. E o selo, finalmente, se romperá. Não se permitirmos. Elara avançou, mas Malacar simplesmente desapareceu nas sombras, sua voz ecoando. Tentem impedir, se conseguirem. Mas já perderam. Elara libertou os 2 bardos. Lisander tossiu violentamente, agarrando a garganta. Ele disse que é amanhã, a batalha final. Então não temos tempo. Elara olhou para ambos. Vocês precisam chegar aos reis, agora. Como? Isolde se levantou cambaleante. Os exércitos já estão marchando. Nós nunca chegaremos a tempo. Chegarão. Elara tocou o cajado no chão. Runas brilharam em círculo ao redor deles. Eu os teleportarei, mas só posso fazer isso uma vez, e não poderei acompanhá-los. Estarei ocupada contendo Malacar. Lisander a encarou. Você enfrentará ele sozinha? Não sozinha. A ordem está a caminho, mas alguém precisa garantir que vocês tenham sua chance. Ela sorriu triste. Façam valer a pena. A luz engolfou os 2 bardos. Eles surgiram em pleno campo de batalha. O campo das lamentações era exatamente como o nome prometia. Uma vasta planície cinzenta, marcada por ossos antigos e terra amaldiçoada. Era ali que, segundo as lendas, 1000 anos atrás, uma batalha entre deuses e demônios havia acontecido. E agora, 2 exércitos se preparavam para repetir a tragédia. De um lado, Valtória, estandartes azuis e dourados tremulando, milhares de soldados em formação. O rei Alaric, montado em seu corcel branco, armadura reluzindo ao sol nascente. Do outro, Dravenmor, bandeiras vermelhas e negras, guerreiros ferozes batendo espadas em escudos. O rei Theron, em sua montaria negra, coroa de espinhos cintilando. Entre eles, apenas 100 metros de terra morta. Precisamos ir até lá, Lisander disse, a voz trêmula. No meio, antes que ataquem. Estão loucos? Isolde olhou à distância.
Seremos mortos por ambos os lados. Então morremos tentando. Lysander olhou para ela. Melhor isso do que viver sabendo que poderíamos ter parado. Isolde segurou o édito de paz em suas mãos. Respirou fundo. Bardo idiota. Barda teimosa. E juntos começaram a caminhar. Cada passo parecia uma eternidade. Soldados os viram. Alguns apontaram, outros gritaram, mas ninguém atirou. Não ainda. Havia algo. Sagrado, talvez, em dois desarmados caminhando para a morte certa. Lysander ergueu as mãos. Isolde fez o mesmo, segurando o pergaminho alto. Reis de Valtória e Dravenmor. A voz de Lysander ecoou, treinada por anos de performance. Ouçam-nos! O rei Alaric ergueu uma mão, parando suas tropas. Do outro lado, Teron fez o mesmo, curioso. Quem ousa interromper esta batalha? Alaric gritou. Eu sou Lysander, o Língua de Prata. Lysander avançou. E ela é Isolde, a rouxinol negro. E nós viemos confessar. Silêncio absoluto. Esta guerra, Lysander continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Começou por minha culpa, minhas mentiras, minhas canções. Eu os enganei. Eu coloquei palavras em suas bocas que nunca disseram. Eu transformei mal-entendidos em ódio. E agora, sua voz quebrou. Agora milhares morreram por causa das minhas mentiras. Isolde deu um passo à frente. E eu sou igualmente culpada. Fui manipulada por um feiticeiro das sombras. Mas isso não me absolve. Nós dois somos a razão de vocês estarem aqui. E viemos. Lysander ergueu o pergaminho para oferecer a verdade e a paz. Os reis permaneceram imóveis. O vento soprou entre os exércitos. Por um momento, nada. Então, o rei Alaric desceu de seu cavalo. Devagar caminhou até o centro. O rei Teron hesitou e fez o mesmo. Os três se encontraram onde os bardos esperavam. Alaric pegou o pergaminho. Leu. Seus olhos se arregalaram. Ele passou para Teron. Teron murmurou. Isto é verdade? Cada palavra, Lysander disse. E se houver punição, que caia sobre mim. Alaric olhou para seu exército, para os rostos jovens prontos para morrer. Então para Teron. Nós fomos idiotas, ele disse simplesmente. Teron riu amargamente. Sim, fomos. E ali, no campo das lamentações, dois reis inimigos apertaram as mãos. Mas, meus amigos, nem toda a história tem final feliz, porque naquele momento a terra rachou e das profundezas algo começou a emergir. Chittor estava acordando. A terra se abriu como uma ferida sangrenta. Das profundezas emergiu algo que não deveria existir. Chittor, o devorador de esperanças. Uma massa retorcida de tentáculos negros, olhos que ardiam como brasas moribundas, e uma boca que se abria em dimensões impossíveis. Seu rugido não era som, era a ausência de toda luz, toda alegria, toda esperança. Os exércitos congelaram em terror. Impossível. Alaric recuou, pálido. Os primordiais são apenas lendas. Não mais. Teron desembainhou sua espada a mãos trêmulas. Mas como lutamos contra isso? Lysander olhou para o horror ancestral e percebeu a terrível verdade. Não podiam. Armas mortais não feririam aquela coisa. Magia comum seria devorada. Chittor era caos puro, e caos não poderia ser morto. Apenas selado novamente. Elara, Lysander gritou ao céu. Onde você está? Como resposta, um pilar de luz perfurou as nuvens. Elara surgiu, flutuando acima do campo de batalha, seu cajado brilhando intensamente. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela, uma dúzia de sacerdotes da ordem, todos canalizando o poder divino. Lysander, ela gritou, o selo pode ser restaurado, mas precisa de um sacrifício. Que tipo de sacrifício? Isolde berrou. Um sacrifício de significado. Elara conjurou barreiras de luz para conter os tentáculos que avançavam. Algo que represente o que Chittor quase destruiu. Esperança, união, redenção. Lysander entendeu imediatamente.
Ele olhou para os dois reis, para os exércitos aterrorizados de ambos os lados, para Isolde, que compartilhava sua culpa e seu arrependimento, e soube o que precisava fazer. Isolde, ele disse, pegando seu alaúde, que milagrosamente havia sido trazido por um soldado curioso. Uma última canção? Ela sorriu, lágrimas nos olhos, pegando sua própria lira. Seria uma honra, língua de prata. E ali, diante de um deus antigo do caos, diante de exércitos e reis, dois bardos começaram a tocar. Lisander cantou primeiro. De mentiras nasceu a guerra, de ódio floresceu a dor, mas hoje, nesta terra, cantamos de amor. Isolde seguiu, sua voz entrelaçando com a dele. Erguemos muros com palavras, plantamos sementes de medo, mas agora, sem máscaras, oferecemos nosso segredo. A música cresceu, e algo extraordinário aconteceu. Os soldados, de ambos os lados, começaram a cantar junto, baixaram suas armas. Vozes se uniram em harmonia. Inimigos que momentos antes queriam se matar, agora cantavam a mesma canção. Que nossas vozes sejam o selo, que nossa união seja a chave, transformando o pesadelo em esperança suave. A luz emanou de cada soldado, de cada rei, do próprio campo de batalha. E Chitor recuou, rugindo em agonia, porque caos não suporta união, desespero não resiste à esperança. Elara e os sacerdotes canalizaram toda aquela energia. As runas antigas do campo brilharam, reconstruindo o selo que havia sido quebrado. Mais! Elara gritou. Preciso de mais! Lisander olhou para Isolde. Ambos sabiam. A canção não era suficiente. Precisava de algo mais, de tudo, de suas próprias vidas. Foi uma honra conhecê-la, Rouxinol. Lisander sorriu. Igualmente idiota. Isolde pegou sua mão. E juntos derramaram suas próprias essências na música, suas memórias, seus arrependimentos, suas esperanças não realizadas. Tudo o que eram, tudo o que poderiam ter sido. A canção atingiu um crescendo impossível. Gitor foi puxado de volta para as profundezas, gritando, lutando, mas incapaz de resistir ao poder da redenção genuína. O chão se fechou sobre ele. As runas brilharam uma última vez. E então, silêncio. Lisander abriu os olhos. Ele ainda estava vivo? Como? Isolde estava ao seu lado, igualmente confusa. Suas formas eram translúcidas, fantasmagóricas. Não mais completamente vivos, mas também não mortos. Elara desceu, lágrimas escorrendo. Vocês fizeram isso. Salvaram a todos. Mas o que somos agora? Lisander olhou para suas próprias mãos que brilhavam suavemente. Ecos, Elara explicou gentilmente. Presos entre mundos. Vocês sacrificaram demais, mas... Ela sorriu. Vocês terão eternidade para contar histórias, para guiar outros bardos, para garantir que mentiras nunca mais iniciem guerras. Lisander olhou para os exércitos. Alaric e Teron abraçavam-se, chorando. Soldados inimigos ajudavam feridos uns dos outros. Algo belo havia nascido daquela tragédia. Acho, ele disse sorrindo, que posso viver com isso. Os reis ordenaram um monumento, 2 estátuas, um homem e uma mulher, ambos segurando instrumentos, olhando um para o outro. A inscrição dizia Lisander e Isolde, cujas mentiras quase destruíram o mundo e cuja verdade o salvou. A paz foi assinada naquele mesmo dia. As fronteiras foram abertas, famílias reunidas, e as histórias dos 2 bardos foram contadas em cada taverna, cada praça, cada lar. Sempre com a mesma lição. Palavras têm poder. Use-as sabiamente. E quanto a mim, DMD, o bardo. Bem, eu estava lá, nos bastidores observando tudo, porque toda grande história precisa de testemunhas. E agora, meus queridos aventureiros, vocês conhecem a verdade sobre como um bardo mentiroso iniciou uma guerra e como 2 bardos arrependidos a terminaram. Deixem-me encerrar com uma canção própria.
Na taverna, sob a luz do luar, contamos histórias do que foi, de heróis que souberam errar e da redenção que os salvou. Que nossas palavras sejam pontes, não muros entre corações, que cruzemos todos os horizontes, unidos em nossas canções. Boa noite, caros aventureiros, que suas jornadas sejam repletas de verdade e que suas histórias sejam sempre dignas de serem contadas. Se gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias.